noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para adorar a Deus no nosso culto dominical e vamos iniciar este culto de domingo com uma oração. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, por tua misericórdia em nossas vidas. Obrigado por estarmos aqui reunidos para ouvir tua palavra, para aprender de ti, Senhor Deus. Tende misericórdia de cada um de nós. Por tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, agora nós teremos um momento de louvor com o hino Deus de minha alma. Hino de voz de melodia 69. Deus de minha alma, sê minha visão, nada te afaste do meu coração. Na escuridão do dia brilhar, tua presença me venha guiar. Sê meu escudo e espada lutar, sê meu deleite, sê glória sem par, sê proteção, amparo e poder, que nas alturas eleve o meu ser. Rei soberano, chegando o final, dá-me as delícias da glória eterna. Reina em meu ser e em meu coração. Seja o teu brilho de toda a visão. Amém por esse hino. E agora nós teremos o momento de leitura da palavra. Nós vamos ler o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 1, dos versos 10 ao 17. Então, vamos dar um minutinho para cada irmão possa encontrar na sua Bíblia. Amém? 1 Coríntios 1, do 10 ao 17. Todos encontraram? Amém? Então vamos fazer a leitura. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contendas entre vós. Quero dizer, com isso, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não é sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Amém? Então, vamos ter agora mais um momento de louvor com o hino Que Fiéis Nós Sejamos. Hino de número 279 do Voz de Melodia, que tem por título Que Fiéis Nós Sejamos. Deus não
que fiéis nós sejamos, pra por Cristo viver ou morrer. Quem não se envolve com coisas daqui é soldado que agrada ao Senhor, lutando, servindo, doando o melhor de si, em provas serás vencedor. Que fiéis nós sejamos, da palavra estandarte fazer. Que fiéis nós sejamos, pra por Cristo viver ou morrer. Na vida ou morte, teu nome honra, aprovados vivamos assim. Ó, vem nossas vidas com fogo purificar, pra sermos fiéis até o fim. Que fiéis nós sejamos, da palavra estandarte fazer. Que fiéis nós sejamos, pra por Cristo viver ou morrer. Que fiéis nós sejamos, da palavra estandarte fazer. Que fiéis nós sejamos, pra por Cristo viver ou morrer. Boa noite, meus amados irmãos. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos em 1 Coríntios. Oramos para que os irmãos estejam todos bem, né? Nesse tempo, que possam estar crescendo espiritualmente, aproveitando as oportunidades para conhecer mais ao Senhor, fortalecer os laços familiares e os laços da igreja, né? Entrando em contato uns com os outros e desfrutando disso que o Senhor tem proporcionado com propósitos que Ele tem para a nossa vida. Amém? Vamos, em primeiro lugar, orar ao Senhor, pedindo a Ele discernimento, um coração quebrantado, um coração fértil para que a palavra de Deus possa frutificar. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te somos gratos pela tua tão grande salvação, por Jesus Cristo, realizado a obra que era necessária para que pudéssemos ser reconciliados contigo através da fé, a confiança depositada nele. Te somos gratos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de conhecermos mais acerca de ti, para vivermos de modo agradável a ti. Assim te oramos, Senhor, pedindo que o Senhor venha falar aos nossos corações, que possamos ser transformados pelo Teu Espírito através da palavra. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos dado alguns estudos acerca da carta de Paulo aos Coríntios,
né? Hoje estamos chegando ao nosso terceiro estudo e aqui Paulo vai começar a tratar os problemas que se tinha na igreja de Corinto. Lembrando, nosso primeiro estudo, a carta é dividida nas coisas que ele ouviu acerca dos coríntios e nas coisas que os coríntios escreveram e mandaram para Paulo para tirar dúvidas, né? Então, hoje vamos iniciar a constatação do problema, né? O fato que ocorria na igreja de Corinto. E diz assim a palavra do nosso Deus em 1 Coríntios capítulo 1, vamos trabalhar do verso 10 ao verso 17. Diz assim a palavra do nosso Deus. Se você ainda não pegou sua Bíblia, pegue e vamos acompanhar como os bereanos faziam acerca do que Paulo falava. Amém? 1 Coríntios, capítulo 1, versos do 10 ao 17. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Amém? Esse texto nos fala acerca do primeiro problema, e o problema é evidenciado através de divisões, de contendas, né? Mas ele se coloca no versículo 10, ele tem falado que no versículo inicial de 1 Coríntios capítulo 1, ele se coloca como um apóstolo. Aqui ele vai meio que amenizar, não diminuir a importância, mas amenizar, mas no sentido de se colocar como irmão. Quando ele coloca a palavra rogo-vos, ele faz um pedido como um irmão preocupado com aqueles irmãos, como alguém que iria incentivá-los a viver de modo agradável a Deus. Rogo-vos, porém, irmãos, né, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Então, Paulo, no verso 10, ele inicia tratando do primeiro problema que a igreja tinha. Interessante que uma característica marcante nessa carta de Paulo, e a gente vai ver isso em vários outros exemplos, é em relação a como ele lida com os problemas, né? É uma característica marcante e que faz com que ela seja tão atual para os nossos dias. Ele não procura resolver os problemas com ação, dando ordens, no sentido de apontar simplesmente um grupo que está certo, um grupo que está errado, né? Dar soluções rápidas e instantâneas, mas ele busca ensinar a igreja, ele procura doutrinar a igreja, e esse doutrinamento vai fazer com que princípios sejam colocados na vida da igreja, e esses princípios vão afetar não apenas um problema específico, mas outros problemas que podem surgir, né? Quando temos em mente problemas, nós temos duas, vamos dizer assim, formas de lidar com esses problemas. Uma é com a ação rápida e instantânea, né?
normalmente tem soluções rápidas, mas o problema, o cerne do problema, ele não é atingido. Normalmente é essa forma que gostamos de lidar e que queremos que a liderança da igreja ou o pastor lide. Ou seja, aqui está o problema, resolve o problema. Eles não querem muitas vezes o ensinamento que causou aquele problema, né? Então Paulo ele vai pelo lado eficaz, não simplesmente para apontar erros, mas ele vem com o ensinamento. O ensinamento tem uma característica diferente. Ele é mais demorado, mas ele é mais eficaz. Ele não simplesmente resolve um problema pontual, mas ele dá o princípio para resolver problemas futuros, né? Então, o ensinamento tem características diferentes de uma ação rápida e muitas vezes que tem consequências tristes. Então, ele procura trazer um ensinamento, fazer uma análise profunda, né? E colocar princípios que vão nortear a vida dos crentes. E a gente vai ver isso nessa primeira dificuldade que os crentes de Corinto tinham, que era as divisões que eles tinham dentro da igreja. Então, ele introduz uma primeira questão que é doutrinária. A questão da união entre os irmãos dentro da igreja local, ela é uma questão doutrinária. Não é apenas uma questão que deveria ser assim porque é melhor assim. Não, é um princípio doutrinário, né? E ele faz isso quando ele fala sobre pelo nome de Jesus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de Jesus. E esse é o primeiro quesito que a gente vê, sendo uma questão doutrinária, né? Eles precisavam compreender o ensino por trás do que é pertencer a Cristo. Este, em nome do Senhor, nos fala muita coisa. O Senhor nos fala em João 13 e 14, né? Capítulo 14, versículo 13 e 14. Ele diz o seguinte: e tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O que significa pedir no nome do Senhor? Significa pedir algo que o Senhor pediria. Revela ali o caráter do pedido, um caráter que é semelhante ao de Cristo. Então, quando ele fala em nome do Senhor, ele está apelando para o caráter da pessoa de Cristo. Quem é Cristo, né? Quem é Cristo? Como Cristo afeta esse problema que os irmãos de Corinto estavam passando e talvez a sua igreja esteja passando, né? Como a pessoa de Cristo, o caráter de Cristo pode interferir no nosso comportamento diante dos demais irmãos, né? Que eram brigas, divisões, pluralidade, partidarismo, ou seja, eles não tinham união, eles não tinham uma unidade. Uma das características marcantes da igreja local deve ser a união, a unidade. Aqui a gente tem que primeiro fazer um parênteses que ele está falando sobre uma igreja local. A igreja local ela tem que ter união. Isso não se pega no aspecto da igreja universal, né? Nós não fazemos ecumenismos, nós não nos associamos com aqueles em prol de uma união que quebra a doutrina bíblica, mas aqui, por isso que nós temos uma regra de fé. Aqueles que concordam com essa regra de fé devem estar em um só pensamento, em um só coração, devem estar unidos no Senhor. E é importante enfatizar isso. Isso é uma recomendação para a igreja local. Aqueles que se ajuntaram, aqueles que foram colocados juntos no mesmo objeto da fé, na mesma doutrina no Senhor, né? Então, esse aspecto de unidade é uma característica marcante na igreja, né? Ela é uma marca que identifica a igreja do nosso Senhor, pois a igreja do Senhor é a expressão do próprio caráter do Senhor, um próprio caráter das três pessoas da Trindade. Aí você diz assim, como é isso? O que significa isso, né? O Senhor deseja que essa marca que a gente vai explicar, ela seja manifesta, ela seja real na vida do povo de Deus.
Queria que você fosse comigo até João, capítulo 17, versículo 11. João, capítulo 17, verso 11. Diz o seguinte. Acharam? Diz o seguinte: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti. Isso ele falando com o Pai. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para propósito, para que sejam um, assim como nós. Ou seja, aqui ele está falando acerca daqueles que confiam nele, da igreja que estava sendo instituída. Ele diz, preserva-os como sendo um, assim como nós somos um. Se você prosseguir no Evangelho de João, no capítulo 17 ainda, versículo 21 a 23, essa característica da unidade, ela interfere no testemunho da igreja no mundo. Observe o versículo 21 a 23, diz o seguinte: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ou seja, uma das características, os reflexos da unidade da igreja do Senhor, de um povo que só tem um pensamento, uma só fé, né? É o quê? Que o mundo enxerga aquela igreja, a unidade daquela igreja, a união daquela igreja, e diga realmente Deus enviou Jesus Cristo, olha o que ele fez na vida desse povo tão diversificado, né? E ainda mais na igreja primitiva, que você tinha uma associação de várias etnias diferentes, de várias classes diferentes, ao ponto de você ter escravo e senhor na mesma igreja, sendo iguais em Cristo. Gálatas fala que agora não há mais divisão, não há mais nada, não há servo, não há grego, não há judeu, todos são um em Cristo. Então, quando o mundo olha, isso é um motivador para eles crerem na mensagem do Evangelho, a transformação que há na igreja do Senhor, sendo refletida através da união daquelas pessoas que a constituem, né? Então, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, para que eles também um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos. Eu lhe dei a glória, no sentido de que a glória é a junção de todos os atributos de Deus. Então, o Senhor nos deu uma capacidade divina de exercermos isso na nossa vida. Ele nos concedeu o seu Espírito. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, né? As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Nós temos a mente de Cristo, nós temos o Espírito Santo. Então, o Senhor não pede de nós algo impossível, mas Ele pede algo de nós que Ele nos dá a condição, a capacitação para que possamos exercer. Então, se o Senhor pede unidade, você imagina quanta diversidade tem de pensamentos de cada irmão, mas Ele pede unidade. Unidade não é diferente de uniformidade. Cada um tem suas personalidades. Entretanto, em certos assuntos, em determinadas coisas, tem que haver unidade, principalmente em relação à doutrina, né? Comportamento, essas coisas. Então, o Senhor nos dá o meio, Ele nos dá vamos dizer assim, uma porção da glória que Deus deu a Cristo para que pudéssemos cumprir esse objetivo de sermos um. Eu neles, versículo 23, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tenha amado, e eles como me têm, e que os tenha amado, e eles como me tens amado a mim. Ou seja, a unidade revela o amor de Deus para com o seu povo, e revela o amor de Deus para com o Filho, né?
Quando o mundo vê a unidade da igreja, eles podem perceber essas coisas. A unidade revela que Deus enviou seu Filho com uma missão, a de resgatar esses que agora são unidos. Então, a união desses irmãos reflete que eles foram resgatados, reflete que o Senhor os amou, né? Segundo, a unidade revela o amor aos que acreditam no Filho e o amor de Deus para o Filho, né? Então, à medida que você não tem a união da igreja, a gente pode concluir que as dissensões, as disputas, uma igreja que existem grupos, que existem preferências, é uma igreja que tem o seu testemunho fracassado, né? No mundo. É uma igreja que as pessoas do mundo olham e não enxergam o que o Senhor fez, né? Ainda no verso 10, o apóstolo Paulo fala do modo como deve ser essa unidade. Não é qualquer tipo de unidade, mas ele diz vamos dizer assim, as características dessa unidade, né? O que é que ele diz? Antes, sejais, voltando ao texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, voltem até lá, né? Ele diz o modo da unidade, né? Antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em outra versão pode dizer disposição mental, fala de um aspecto interno, né? O mesmo pensamento, né? Você já se parou naquela frase, irmão, eu estava pensando na mesma coisa, né? Ou seja, o mesmo pensamento interno. E também no parecer, ou seja, na manifestação, no julgamento, né? Na fala, no posicionamento. Então, essa unidade não envolve apenas o exterior, mas envolve o interior. Por quê? Porque existe um Espírito que habita em todos os crentes dentro daquela igreja local. Logo, se Cristo é um e ele vem habitar em nós e nossa vida está pautada pela palavra de Deus, logo, entende-se que os crentes deveriam ter o mesmo pensamento e a mesma forma de agir. Isso é o ideal, né? Mas à medida que nós não nos submetemos à palavra, que não conhecemos a palavra, não tem como o Espírito trabalhar em nossas vidas. Logo, você tem grupos, você tem dissensões. É por isso que lá na frente Paulo vai dizer: não vos falo a espirituais, mas como a carnais. Pois enquanto houver entre vocês dissensões, vocês não são maduros, né? Vocês ainda estão no leite. Entende? Então, a unidade, ela revela algo que deve ser genuíno. Nós falamos ontem no culto dos jovens sobre murmuração. E o murmurar é um sussurrar baixinho. Né? Mas não concordo com isso, não. Ou seja, você pode ter uma unidade fictícia no momento que você tem a manifestação de uma mesma atitude. Entretanto, seu coração está totalmente oposto àquilo. Na realidade, quando Paulo fala isso sobre o mesmo pensamento, mesma disposição mental e o mesmo parecer, ele está dando o critério da unidade, que essa unidade não deve ser hipócrita. O que é hipócrita? Aparenta ser uma coisa, mas é outra, né? Que nós tenhamos o mesmo pensamento e o mesmo parecer, que a igreja do Senhor ela possa ser unida, ela possa ter unidade, né? O que se pensa e o que se faz tem que estar de acordo. Não é algo hipócrita, apenas de aparências. Isso não quer dizer que todos tenham que ser iguais, como eu falei. A unidade não é uniformidade, mas devemos ter a mesma opinião em relação à doutrina, padrões e estilo de vida que seja básico, o mínimo, né? Então devemos concordar, principalmente no aspecto doutrinário. A igreja não é um local que um acredita em uma doutrina, outro acredita de outra forma. Não, há uma unidade.
E é por isso que nós temos que conhecer doutrina, é por isso que nós devemos concordar com a doutrina no sentido dela ser bíblica. É por isso que é importante estudar a palavra de Deus, né? Para que ela possa de fato ter um pensamento, uma única ação, né? Imagine só, uma pessoa chega dentro da igreja, dá uma briga tamanha, um fala de uma coisa, um fala de outra forma, um tem um pensamento acerca de um assunto, outro tem outro pensamento, é uma confusão danada. Bem, as pessoas não podem olhar para isso e dizer o nome do Senhor está sendo glorificado, né? As únicas dissensões que a Bíblia defende dentro da igreja é quando há heresias. Então, importa que haja heresias no sentido de que aqueles que são sinceros se manifestem. Então, há uma dissensão no sentido do certo e do errado. Entretanto, dentro da igreja do Senhor, a verdade deve prevalecer e todos devem concordar com essa verdade, pois temos tido o Espírito Santo que habita em nós, a mente de Cristo, a palavra do Senhor. Entende? Então, essas coisas têm que ocorrer dentro da igreja, né? Quando existe alguma divergência, elas devem ser resolvidas, né? Quando se tinha, por exemplo, problemas acerca dos judaizantes, que queriam impor à igreja do Senhor práticas judaicas de Israel, né? O que foi que ocorreu? Eles pararam, resolveram a questão, a liderança, e passaram às igrejas do Senhor essa decisão, né? Nós vemos isso lá em Atos capítulo 15. E aí a gente vê também, em relação à unidade, um importante papel, principalmente no quesito doutrinário, ensinamentos, que é o papel da liderança, né? Quando existem algumas divergências, essas divergências têm que ser resolvidas. A liderança se reuniu debaixo de oração, lá em Atos capítulo 15, resolveram a questão e passaram para a igreja. É por isso que existe liderança. Se existe liderança, existem liderados. Quando há partidos, é porque existem pessoas que não querem ser lideradas. Um papel extremamente importante, como eu tinha falado, é o da liderança. O pastor com os demais irmãos que fazem parte da liderança, os diáconos, né? A liderança tem certas características sobre a liderança e sobre a congregação que a Bíblia nos fala, né? Como a congregação deve enxergar a liderança. A Bíblia nos fala que ela deve enxergar como um guia, como já dá a entender que se existe um guia, existem aqueles que são guiados, orientados, né? Eles vão prestar conta diante de Deus pelo rebanho que foi confiado a eles. Essas pessoas elas devem se submeter à liderança, né? Tendo em vista, óbvio, uma liderança dependente de Deus, uma liderança que zela pelo bem-estar espiritual dos irmãos, uma liderança que não é parcial, uma liderança que está comprometida com a verdade, em amor. Então, essa liderança, a congregação deve enxergar como se submeter. Se há divergências, normalmente é resolvida pela liderança e todos concordam com a liderança no sentido eles estão tomando a decisão bíblica, eles estão tomando a decisão que é melhor para a congregação, né? A palavra de Deus nos fala algumas dessas orientações que eu estou falando aqui para vocês, meus irmãos, de como a igreja deve enxergar o pastor e a liderança. Eu queria citar apenas 2 textos, 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa de sua obra, tende paz entre vós. Interessante que ele coloca tende paz entre vós logo após que fala isso, né? Parece que quando nós não temos essa atitude, não se tem paz dentro da igreja. E é nesse momento que os pastores, a liderança, os diáconos dizem amém, né?
Quem dera que toda a igreja, os membros, eles fossem membros submissos, membros que se submetem à vontade do Senhor através do ensino, das admoestações que a liderança fornece aos amados irmãos. Uma outra citação é a carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17, que diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, né? Então, muitas vezes também as brigas dentro da igreja se dá pelo fato de você não se submeter ao pastor. Então começam as reclamações. Como eu estava falando, ontem a gente falou sobre murmuração, sobre sussurrar, sobre reclamação com os jovens, e a gente viu o exemplo de Israel em relação a Moisés. E lá no texto de Êxodo e Números, Moisés diz: vocês não têm reclamado a mim nem a Arão, vocês têm reclamado de Deus. Por quê? Porque as circunstâncias, as lideranças foi colocada por Deus. Logo, quando estamos insatisfeitos, existe uma insatisfação legítima, que é, por exemplo, um falso profeta, uma pessoa que é um mercenário. Então isso tem que ser exposto, né? Isso tem que ser corrigido. Mas existe a insatisfação, muitas vezes, porque não se encaixa com o meu desejo essa liderança. Embora ela seja uma liderança fiel ao Senhor, embora ela alimente o povo de Deus com alimento sólido, não como alguns teólogos falam, sopa rala. Então, essa rebelião, em primeiro lugar, é contra Deus. Quando há dissensões, há divisões dentro da igreja, há uma rebelião contra Deus, né? Então ele diz: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso vos não seria útil. Então, há um aspecto extremamente importante da relação dos liderados com a liderança na unidade da igreja, para que não haja divisões. Essa unidade era vista na igreja primitiva, né? Atos capítulo 4, versículo 32, diz o seguinte: e era unidade, união, o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Então havia uma união. Não havia isso é meu, isso é meu, isso é... né? Não havia essas brigas, como exemplo de Atos capítulo 4. Né? Então, isso é passível de ocorrer, desde que sejamos dependentes do Senhor, desde que estejamos solícitos a submetermos à palavra de Deus, desde que não busquemos nossos próprios interesses egoístas, mas sim o bem do outro, né? O salmista nos fala de como é agradável a união. No Salmo 133:1 ele diz: ó, quão bom e quão suave é o que os irmãos vivam em união, né? A Bíblia já fala isso em relação até ao casamento. Melhor é o bocado, né? Melhor é estar na casa que esteja, vamos dizer assim, sem nada, mas que há paz, do que uma casa que existem banquetes, mas que há contendas, que há discórdia, que há ira, como o irmão Marcos falou hoje, ódio de uns para com os outros, né? O que ocorre aqui é uma constatação, né? A constatação do problema ocorre no versículo 11 de 1 Coríntios capítulo 1. Se você for lá, ele primeiro faz um apelo no versículo 10, né? Por causa do caráter de Cristo, ele diz: pensem e hajam tendo unidade, tendo um só pensamento, um só parecer. Por quê? Porque eu estou sabendo, e aí vem a constatação, o fato, que há dissensões entre vocês. Olha o versículo 11 de 1 Coríntios capítulo 1. Essa é a constatação. Versículo 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus,
me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Há contendas. Existem problemas a serem tratados. Ele constata isso. Existe um fato, né? Existe o problema. É uma constatação. Nós precisamos constatar coisas. Sem a constatação não existe tratamento, né? Será que você constata as coisas, os problemas espirituais que se encontram na sua vida espiritual e na vida da sua igreja? Ou apenas você se encontra achando os problemas na vida dos outros, né? Assuntos delicados e difíceis têm que ser trabalhados, têm que ser tratados para que hoje ocorra resolução, edificação e transformação, né? Se não ocorrer a constatação do problema, nunca vai ser tratado. Se você não identificar o problema, não tem como fazer o tratamento correto baseado na palavra do nosso Deus, né? Então, Paulo aqui no versículo 11 constatou um problema. Paulo faz um apelo em cima desse problema. Agora, por que isso é tão preocupante? Dissensões. Partidarismo dentro da igreja, né? Tiago nos diz acerca disso. Tiago capítulo 4, versículo 1 e 2. Ele diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Olha só, Paulo constatou que havia contendas, que havia dissensões entre os crentes de Corinto. Tiago vai nos dizer, vamos dizer assim, a origem dessas contendas. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Quais são os prazeres? Muitas vezes um coração soberbo, um coração egoísta, um coração que deseja impor sua forma de pensar, um coração que não se submete à palavra de Deus. Aí ele diz: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. A guerra, a contenda, é reflexo de um coração cheio de cobiça, de invejas, de brigas, de lutas um com o outro, né? É isso que é. E é por isso que isso é tão preocupante, porque isso destrui a igreja local, né? Isso acaba com o testemunho. Porque a unidade revela um caráter de Cristo. Revela um caráter de Cristo para o mundo. O nome do Senhor é glorificado com a unidade. E à medida que essa unidade não existe, nós damos a florescer um campo fértil a um coração corrompido, à natureza pecaminosa. E é por isso que Paulo, o primeiro assunto que ele trata é sobre a unidade da igreja, né? A natureza das brigas e contendas é um coração orgulhoso, é um coração que busca satisfação pessoal. Essa satisfação pessoal é projetada em determinados símbolos, partidos dentro da igreja, aqueles que mais se parecem com o que eu desejo, né? Não tem nenhum problema você ter uma afeição maior por um irmão, por um pastor que passou, por um pastor que é presente. Não tem nenhum problema. Mas o problema se dá quando essa afeição gera uma lealdade à pessoa e não à obra do Evangelho, não à pessoa de Cristo. Aí se encontra o problema. O problema é quando essa afeição é um resultado não simplesmente de uma afeição, mas daquele que se identifica com os meus desejos. Aí tem a fonte do partidarismo, né? A Bíblia fala: vocês juntam-se mestres segundo as suas concupiscências. Então, muitas vezes, a escolha de cada um em seu grupo é para defender os seus próprios interesses. E a igreja está cheia de interesses, infelizmente. Quando Paulo escreve uma de suas cartas, ele está dizendo: manda Timóteo, por quê? Porque ele não busca o seu próprio interesse, mas aquilo que é do interesse de Cristo, né? Ou seja, muitas vezes quando nós temos brigas, dissensões, grupos, é porque os grupos estão organizados para defender seus próprios interesses. E na igreja não existe espaço para defender
interesses pessoais, mas unicamente o que é de Cristo. Então todos os interesses devem ser destituídos e todos ficam em unidade em prol do interesse de Cristo. É aí que existe unidade, né? Então aqui ele constata isso. Tiago fala da natureza dos problemas, que são um coração orgulhoso, cobiçoso. E no versículo 12, o apóstolo Paulo ele vai descrever como manifesta esses partidos. E até o nome de Paulo estava incluído no meio, né? No sentido que a briga entre os irmãos não era a briga da liderança, daqueles que passaram pela igreja de Corinto, mas era dos liderados, daqueles que se identificavam e tinham uma afeição ao ponto de ter uma lealdade pessoal àquela pessoa e não ao Senhor Jesus Cristo. Versículo 12. No verso 12, Paulo vai descrever os grupos que tinham presentes dentro da igreja, né? Vejamos. Versículo 12. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, olha o pensamento de cada um daqueles irmãos: eu sou de Paulo. Outro dizia, outro grupo, eu de Apolo. Outro grupo, eu de Cefas. Outro grupo, eu de Cristo. Tinha-se os partidos. O partido paulino, ele era evidenciado por aqueles que estiveram na formação da igreja, a quem Paulo possivelmente batizou, os seus colaboradores representando Paulo batizaram em nome de Cristo. Tanto é que ele, quando vai combater partido, ele se distancia do partido paulino, vamos dizer assim, a gente vai ver mais à frente. Então havia o partido paulino, que poderia ser evidenciado ali pelo batismo, pelo aqueles que vieram a Cristo por meio de Paulo. Então eles podem ter uma afeição, como eu falei, mas quando cria-se uma lealdade ao homem e não a Cristo, aí dá o problema. Partido apolonista, que é evidenciado pela linguagem, pela sabedoria. A Bíblia fala que Apolo era um homem poderoso nas suas palavras, e como você está no contexto grego, em que a retórica, a sofística, era extremamente valorizado, então algumas pessoas se identificavam não com o conteúdo da vida de Apolo, da pregação de Apolo, mas com, vamos dizer assim, a capa, com os dons de Apolo. Então criava-se esse partido. Um outro partido era o de Cefas, que é o mesmo nome de Pedro, ou seja, tinha um partido petrino, né? Como eu falei no primeiro estudo, era bem eclético a junção de pessoas. Haviam gregos, havia romanos, haviam judeus. E possivelmente as pessoas se identificavam com uma particularidade judaica de Pedro. Ele era uma das colunas da igreja de Jerusalém, né? Em alguns momentos na vida de Pedro, nas suas ações, não nos seus escritos que eles eram inspirados, mas nas suas ações, nós vemos lá em Gálatas que Pedro ele tinha uma proximidade com os judeus no sentido litúrgico, ao ponto de Paulo repreender Pedro na frente de todos, pois ele se tornou repreensível. Então, possivelmente, aquele que tinha uma afeição mais judaica, eles escolheriam Pedro. Mas tinha um grupo ainda mais santo, entre aspas, que não se submetia a ninguém e, na realidade, eles diziam que eram de Cristo. Mas, na realidade, é talvez o grau mais último de hipocrisia. E essas pessoas também estão dentro da igreja de hoje. Na verdade, eles são insubmissos ao próprio Cristo, dizendo que só falam a Cristo, prestam contas a Cristo, né? Aqui não era o grupo das pessoas certas. Ele considera como um partido, como uma igreja dividida em 4 partidos, né? Eles eram seguidores de si mesmos. Quando Paulo identifica um partido pertencente a ele, imagine só, Paulo ouve lá de Cloé, dos da família de Cloé, olha, Paulo, tem até lá o grupo do teu, viu? Opa, peraí, né? Paulo sabia a importância da unidade. Paulo não utiliza isso como fica feliz com isso, não. Por quê? Porque o fato de ter um partido de Paulo
quer dizer que essas pessoas não eram leais a Cristo. E ele queria proclamar Cristo. Ele queria edificar a igreja de Cristo. Então ele não pega... Talvez alguns pregadores, pastores ficassem até felizes, né? Eu tenho os meus aqui dentro. Não. O propósito da igreja de Cristo é que ela pertença a Cristo, né? Quando Paulo identifica um partido pertencente a ele, a primeira coisa que ele faz é se dissociar disso. Ele se indigna por causa dessa situação, tendo em vista tudo o que falamos sobre o caráter de Cristo, da unidade que Cristo deseja para a sua igreja. O personagem principal de uma igreja não é um pastor, é a pessoa de Cristo. A lealdade, em primeiro lugar, não é a determinadas lideranças e grupos, é a pessoa de Cristo, a sua palavra, né? Então é por isso que Paulo se dissocia. A gente pode ver isso no versículo 13 ao 17. Olha o que diz. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou seja, ele está fazendo perguntas que levam as pessoas a compreenderem a irracionalidade de ter partido dentro da igreja. Primeira pergunta que ele faz é: está Cristo dividido? Segunda, Paulo foi crucificado por vocês? Terceira, fostes batizados em nome de Paulo? Aí Paulo vai dissociar-se deles. Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei. Possivelmente os partidários de Paulo falavam sobre a sua conversão com Paulo, sobre o seu batismo com Paulo, né? Aí ele diz assim: porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Aí ele se lembra talvez de uma outra família, e batizei também a família de Estéfanas. Além desses, eu não sei se batizei algum outro. Ou seja, ele coloca o batismo não como algo, uma fonte de salvação. O propósito dele é pregar Cristo e não batizar. O batismo tem a sua importância porque é uma ordenança do Senhor. Mas em comparação com a missão de Paulo, é muito aquém, que era proclamar a verdade libertadora. O batismo é apenas uma simbologia disso. E as pessoas estavam, no partido de Paulo, se apegando a isso, né? Nem Cristo tinha o costume de batizar, nem Paulo tinha o costume de batizar, nem Pedro tinha o costume de batizar. Normalmente, aqueles que os seguiam, os colaboradores deles, eram que batizavam. Então, possivelmente, quando Paulo chegou em Corinto, a primeira alma a ser conversa lá em Corinto foi Crispo, o líder da sinagoga, né? Então, Paulo ali ainda não tinha um grupo. Então, ele batiza Crispo, batiza Gaio, né? Uma outra família que ele não se lembra, ele não tem isso como importância para ele, né? Então ele ali se dissocia do seu partido, vamos dizer assim, seus partidaristas, né? Versículo 17. Ainda nessas três perguntas, versículo 13, essas três perguntas: Cristo está dividido? Cristo é um, Cristo não está dividido. Ele não está dividido, a igreja é uma e também não pode estar dividido. Assim como eu sou um no Pai, que eles sejam também um em mim. Né? Se lembra de João? Então, a igreja não pode estar dividida, porque Cristo não foi repartido. Cristo não dividiu com ninguém a sua igreja. A igreja não está dividida. Cristo não está dividido. Foi Paulo crucificado por vós? É algo inconcebível. Cristo é central em nossa vida. Nenhum homem poderia realizar aquilo que o Senhor fez. Foram batizados em Paulo, eles foram batizados em Cristo, inseridos no corpo de Cristo. Então a lealdade deles deveria ser a Cristo e não aos homens. Versículo 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. A principal missão de Paulo era proclamar o Senhor.
e não se preocupar com algo de menor importância. Esta proclamação não estava baseada ou alicerçada em sabedoria de palavras, pois a atenção voltaria não para o conteúdo da mensagem de Paulo, que é Cristo, mas para o pregador. Acabaria anulando a cruz de Cristo, né? Então, muitas vezes você compra o produto pela embalagem, né? Isso não funciona na igreja. É pelo conteúdo. É o conteúdo que importa. Embora Apolo fosse poderoso nas palavras, o que importava não era as palavras de Apolo, mas o conteúdo das palavras. E Paulo diz, olha, eu não dediquei-me às sabedorias de palavras, para que a cruz não se tornasse vã, para que a mensagem do Evangelho não fosse distorcida ou trocada pela sabedoria de palavras. Tem muita gente que escolhe pregador pelas palavras bonitas que ele diz e não pelas verdades bíblicas que saem de sua boca. Que possamos, irmãos, viver de modo agradável ao Senhor. Que possamos viver não anulando a cruz de Cristo, mas que Cristo seja central na nossa vida, na vida da nossa igreja. Que possamos compreender que a unidade da igreja é um ensinamento de Cristo por pertencermos ao Senhor. Que não lutemos por coisas que são pessoais, que não apoiemos aquilo que nos beneficia, mas que possamos ter um único pensamento, não apenas de palavras, mas da intenção do coração, não apenas no parecer, mas no pensamento, que todos possam estar voltados com um único pensamento. Então, identificar o problema é necessário para que haja tratamento do problema na vida da igreja, no seio da igreja, na vida dos irmãos. Reconhecer os fatos é o primeiro passo para vivermos de modo agradável a Deus. Existe um fato na vida de você hoje que ainda não conheceu a Cristo, que você precisa também reconhecer. O fato é que você é um pecador e que você está destinado ao inferno eterno. Se você não reconhecer isso, você não pode voltar os olhos para Cristo, aquele que somos chamados à comunhão, como fala no versículo 9. Você não pode voltar o seu olhar para o bendito Salvador misericordioso. Primeiro é necessário entender que você é um pecador. Para que se haja boa notícia, é primeiro saber da má notícia. A má notícia é que você é pecador e que carece da graça de Deus. Reconheça isso. Deposite sua confiança no Senhor, para que você seja pertencente a um corpo, à igreja do Senhor, para que todos de fato tenham um só pensamento. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Te pedimos perdão porque se de alguma forma temos dividido a tua igreja, onde não há divisão, pois tu não estás dividido. Pedimos perdão por isso, Senhor. Nos capacita com a tua palavra, com o teu Espírito, para vivermos de modo agradável a ti. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Em Romanos, no final, ele diz, notai aqueles que provocam dissensões e afastai-vos desses. Notai. Exponha essas pessoas. Que Deus abençoe. Tenha um excelente final de domingo. Que possamos aplicar isso na nossa vida de igreja, na vida familiar. Que possamos identificar, constatar o problema, para que esse problema seja resolvido. Não devemos ignorar, devemos tratar. Que sejamos dependentes de Deus nisso. Amém? Deus abençoe e até quarta-feira. Amém.
Amém, por esse estudo, que cada irmão possa ter ouvido, possa ter seu coração aberto, que a palavra tenha penetrado, que possa fazer diferença na vida de cada irmão. Então, estamos nos despedindo agora. Lembrando aos irmãos que na terça-feira temos a programação com o irmão Joselito na Rádio Shalom. Na quarta-feira temos o nosso culto de oração às 19h30. Na terça-feira é às 20 horas, das 20 às 22. Na quarta, de 19h30. No sábado temos o culto com os jovens pelo Instagram. E escola dominical no domingo, às 9 horas da manhã e à noite, mais uma vez, às 18h30. Amém? Também temos os nossos devocionais diários, todas as manhãs. E lembrando que todos esses estudos estão na nossa página. O endereço vai estar aqui embaixo. Como também no nosso canal do YouTube. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado pelo estudo que o Senhor nos deu. Uma semana tranquila em paz, Senhor Deus, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Por tudo isso te pedimos, agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Vamos louvar ao Senhor com um corinho que tem por título Te Louvamos. Te louvamos, ó Senhor, pela graça ministrada a nós. Te louvamos, porque nos fizeste caminhar com os vencedores. Te louvamos, ó Senhor, pelo amor que nos conquistou. Te louvamos, pois quebrastes os grilhões que nos separavam. Te louvamos, pois reinaremos sobre a terra e quebrados os grilhões somos livres para adorar. Te louvamos, te louvamos, te louvamos, Senhor. Te louvamos, pois reinaremos sobre a terra e quebrados grilhões somos livres para adorar. Te louvamos, te louvamos, te louvamos, Senhor. O Deus vivo veio em carne, grande exemplo nos deixou. Cristo nosso
libertou. Grande amor foi demonstrado, deu-nos vida em meio à dor. Viveremos pra sua glória, expressando seu amor. Glória ao Pai, o Deus bendito, que enviou seu Filho à cruz. Pelo sangue ali vertido, perdoou-nos em Jesus. Neste amor imensurável, vamos firmes, pois andar, refletindo a luz divina, seu exemplo imitar. Sendo nós amados filhos, imitemos nosso Pai. Ele é justo e bondoso, Deus perfeito e veraz. Sua graça reluzente ilumina o pecador. Somos luz em meio às trevas, refletindo o Senhor. Glória ao Pai, o Deus bendito, que enviou seu Filho à cruz. Pelo sangue ali vertido, perdoou-nos em Jesus. Neste amor imensurável, vamos